Até eu confesso que realmente o home office não era uma opção para mim. Ele nunca ligou a câmera em 6 meses. É sério? Quem mais curte o regime home office são os cachorros. Que às vezes, dependendo de onde se trabalha, a pessoa leva meia hora para ir, meia hora para voltar. Por dia é 1 hora perdida. A pandemia me ensinou uma coisa, me mostrou uma coisa de mim que eu não sabia. Eu odeio sair de casa. Isso que é o legal também, de ter pessoas no país todo, que a gente entende mais sobre outras culturas, né? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do time de marketing da Yogi. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao 5º episódio do YogiCast, um podcast sobre WordPress feito para você. E o tema deste 4º episódio é home office, como é a rotina de quem trabalha em casa. E durante esse episódio a gente vai abordar as principais vantagens, desvantagens e como é a adaptação de quem faz do celular um ambiente de trabalho. E para abordar esse tema tão importante que tem se tornado muito relevante durante a pandemia, eu tenho a honra de receber a Dinara Lima, designer de interfaces da Yogi, Arielle Luca, desenvolvedora de sistemas, e Christian Welter, gestora estratégica e de suporte ao cliente da Yogi. E antes de dar início ao nosso papo, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para a galera. Dinara, comece contigo. Oi, pessoal. Eu sou a Dinara, designer aqui na Yogi, e eu cuido desde materiais de divulgação do nosso site, mas principalmente dos nossos clientes. Então, ajudando eles a melhorar as interfaces, dando sugestões, e estamos aí nessa caminhada há alguns anos. Oi, pessoal, eu sou a Arielle. Eu sou desenvolvedora de sistemas no Grupo Abril. Eu trabalho no time de performance. Eu faço tanto desenvolvimento, ajustes, análise de performance, sugestão de melhorias, né? Desenvolvimento no geral, assim. E eu sou a Cris, eu atuo aqui na Yogi, na parte de gestão estratégica e também no atendimento ao cliente, dando suporte ao time de gestão de projetos. Então, no que precisarem, contar comigo para o atendimento ao cliente, estou aqui, dou todo o apoio. Então, agora com todo mundo devidamente apresentado, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem aí como que o home office passou a fazer parte da vida de vocês. Ixi, então. O meu começou um pouquinho antes da pandemia, então eu fiz o test drive antes de todo mundo ter que ir para casa. Em 2018, na metade de 2018, eu saí de Joinville, onde fica ali presencialmente, e mudei para São Paulo. Desde então, fico 100% do tempo remoto, só visitava a cada 2 meses, mas já comecei desde lá essa experiência, então, alguns anos aí aprendendo. E aqui comigo a palavra pandemia que fez essa mudança de vida. Então, o home office só apareceu realmente para mim pela necessidade que a gente teve em realmente adequar nossa forma de trabalho. Então, antes fisicamente, com a preocupação que a gente tinha em relação até à questão de saúde de todos do time, de todos da equipe, a modalidade de home office ela acabou sendo uma preferência aqui para todos. Então, foi por uma necessidade mesmo, e agora acabou virando a realidade. Então, se tornou nossa forma de trabalho atual mesmo. O meu primeiro trabalho home office foi na Yogi mesmo, ali em outubro de 2020, né? Comecei a trabalhar home office e foi a melhor coisa. Antes, logo que começou a pandemia, no meu emprego anterior ainda, eu trabalhei 1 mês em casa, mas por não ser um ambiente totalmente home office, não teve um preparo prévio, né? Então, foi bem esquisito, assim, não era um home office de verdade. Foi 1 mês e depois eu já voltei para o escritório. Na Yogi mesmo que fiquei definitivo em casa. Uma questão assim que até eu confesso que realmente o home office não era uma opção para mim na época.
Então eu não via como uma alternativa, foi na força, na necessidade realmente de se adaptar, que eu acabei mudando realmente para essa forma de trabalho, mas na época a minha preferência era pelo trabalho em local, físico, no ambiente de escritório, então foi uma mudança por necessidade. Até, Cris, se tu puder contar pra gente como é que foi essa adaptação, tu que tá na parte de gestão estratégica da empresa, para levar os funcionários para o home office. Olha, eu acho que talvez um dos desafios começou até comigo, pela insegurança em realmente fazer essa mudança, apesar de a gente já ter algumas pessoas trabalhando nesse formato, uma delas inclusive era a Dinara, e também o Lucas, né, um dos profissionais aqui que estão com a gente. Então, a gente imaginava, né, até pela forma de trabalho que a gente já vinha conduzindo com eles, que ia dar certo, com certeza, né, ia dar certo, mas uma situação eram algumas pessoas pontualmente trabalhando nesse formato. A nossa dúvida estava realmente nessa transição para que toda a equipe trabalhasse dessa forma. E foi um desafio bem interessante. Eu acho que principalmente em relação à comunicação do time como um todo, porque quando a gente trabalha em home office, a gente não consegue identificar com clareza o que outra pessoa está fazendo do outro lado. Então, as tarefas, o dia a dia, tem que ficar tudo muito mais claro, melhor escrito, melhor comunicado, para fluir super bem. Esse foi, eu acho, um dos maiores desafios nesse processo de transição, realmente, da modalidade de ter um escritório físico para ser realmente um escritório totalmente virtual. Mas deu certo, o desafio foi interessante. Até nesse aspecto de gestão, tem uma diferença bem grande ali do comecinho, e a gente teve que, assim, fazer temporário, né, então era quase que os mesmos processos, o mesmo jeito de trabalhar, só que cada um na sua casa, para de fato depois a gente trabalhar, de maneira profissional, né, com todos os processos funcionando corretamente. E eu vejo que a maior diferença, até porque eu tive essa experiência de trabalhar, só eu remoto e o Lucas às vezes e o resto do time lá, e depois 100%, a diferença é questão de processos de visibilidade. Porque antes, só comigo em casa, eu sentia que às vezes faltava alguma informação, né, que às vezes era conversado informalmente ali, o pessoal resolvia já na hora, e às vezes eu demorava um pouco mais para me inteirar do processo. E com um time 100% remoto, visibilidade é tudo, né? Então todo mundo precisa ter essa noção, visível de status de cada um, de como as atividades estão acontecendo, de quais procedimentos precisam ser feitos. Então, acho que a grande mudança foi essa visibilidade, para que todo mundo pudesse trabalhar com tranquilidade, ter essa visão do que está acontecendo, para que até as reuniões fossem mais tranquilas, já tivessem essa base, né? Então, a pessoa vai conversar com alguém, já pode abrir atividade, já pode ver os detalhes, já pode ver os procedimentos. Então, foi uma mudança aí bem grande nesses últimos 2 anos. E pra ti, Arielle, que teve home office na IOG e agora no Grupo Abril, sentiu diferença de um home office pro outro? Dá diferença. Mas assim, não é uma diferença ruim, é uma diferença entre a forma de lidar, entre a forma do time lidar com o home office. Por exemplo, na IOG, a gente ficava o dia inteiro no Discord. Precisava tirar alguma dúvida com alguém, chamava, abria o microfone, chamava no microfone. Precisava conversar sobre alguma coisa, chamava no microfone também. E no meu emprego de agora não é tão assim, não é tão próximo. A gente manda mensagem e não sei se a pessoa está perto do computador, se está ocupada ou se não está, sabe? Então tem essa diferença, mas não é uma diferença ruim, é uma forma de lidar com esse processo mesmo. Uma das coisas que eu gosto na IOG, que a gente tem tanto no time de marketing quanto nos outros times, é as dailies. Eu acho que isso aproxima muito, né? Porque daí você tem aquela troca com os colegas de equipe, troca aquela ideia, vem um insight novo, surge uma tarefa nova, descobre um bug. Eu acho que isso é bem legal pra agitar o dia, assim, e dar aquela sensação de que nem quando você ia na cozinha e encontrava todo mundo aí pra tomar um cafezinho. A gente tem daily também, daily reunião, tem, eu não sei, umas 7, 8 reuniões por semana, depende bastante. É bacana porque
tu tem que estar inteirado do que os outros estão fazendo, tem que saber em que pé que andam as coisas, né? Assim como tu tem que deixar claro o que tu tá fazendo também. Sim, e essas reuniões eu acho elas essenciais, porque é o momento que a gente de fato celebra a nossa humanidade, né? Porque cada um no seu canto, às vezes, cada um nas suas tarefas, a gente se torna ali só um avatarzinho, né, no sistema. E é nesse momento que a gente lembra que somos humanos, que a gente gosta de conversar, realmente de entender melhor um sobre o outro. Então, acho que é extremamente importante ter esse equilíbrio, né, entre uma ótima organização para facilitar as reuniões, mas também essa reunião para que a gente se aproxime. E aí até vem um grande desafio, outra questão na transição, o uso da câmera. Então, o que era é um facilitador, porque permite que a gente veja outra pessoa e saiba que tem realmente uma pessoa do outro lado. Tinham muitas pessoas no time que tinham receio no uso desse recurso, por vergonha mesmo. Então, esse também eu acho que foi um desafio nessa transição, né? Então, a partir do momento que a gente trabalhou nesse formato à distância, essa dificuldade em ter essa aproximação com as pessoas só conseguia ser resolvida, pelo menos em uma parte, através do uso da câmera. Então, hoje em dia está todo mundo mais confortável, mais tranquilo, mais seguro em utilizar, mas no começo eu lembro que tinha muita gente ainda com receio de fazer o uso, e é uma ferramenta que realmente hoje ainda aproxima muito. Né? Mas sabe que isso é uma particularidade também. Por exemplo, eu tô no Grupo Abril já fazem 6 meses. Uhum. Ninguém nunca ligou a câmera em 6 meses. É sério? A gente nunca liga a câmera. Então, assim, eu ia morrer de curiosidade. Eu queria saber o que está do outro lado. Acho que é tudo unidos do look mendigo, né? Eu acho tão bacana a gente poder ver e ver o sorriso da outra pessoa, ver a pessoa conversando, gesticulando, mostrando as expressões e como ela está se sentindo do outro lado. É mais fácil até para interpretar o que ela está querendo falar. No dia a dia, eu realmente considero uma ferramenta essencial. Eu costumo abrir para tudo. Não, eu achava fundamental na Yogi. Era aquele momento que a gente tinha para interagir com os colegas, mas assim, eu acostumei a não ligar a câmera. Uhum. Então, chega um ponto que não faz falta, sabe? Te dá privacidade por um outro lado também. E também é o que a Ana falou, é o look mendigo, né? Então, assim, a gente tá trabalhando no home office, a gente tá com pijama, com roupão, com qualquer roupa, né? Literalmente o look mendigo. E não que quando tu vá ter uma reunião, alguma coisa assim, uma dele, tu vá trocar de roupa, né? Mas, assim, dá um pouquinho mais de liberdade ainda. Não precisar ligar a câmera todo dia. Eu já venho preparada já para poder fazer uso da câmera. E aí eu tento estimular o time de um modo geral, mas eu vejo como uma vantagem. Eu acredito que a conversa acaba ficando até mais tranquila, mais confortável quando há o uso da câmera. As pessoas ficam mais amigáveis de um modo geral quando tem esse recurso. Então a gente costuma ainda utilizar. Né? Tem funcionado muito bem aqui como uma forma de aproximação mesmo. Eu lembrei quando tava só eu em casa e eu fazia dele com o pessoal de desenvolvimento e assim, todo mundo no escritório e só eu online. Então o pessoal ia para a sala de reunião e colocava assim a minha câmera na televisão grandona. Só que eu não conseguia ver ninguém e eu não ouvia as pessoas direito também, porque tava um num canto da sala, outro no outro canto, e eu não sabia quem falou o quê. Eu achava engraçado que eu ficava assim: "Ah, quem que falou isso? O que que falaram mesmo?". Ficava assim, né, acho que quando tem esse híbrido, é um desafio bem maior, assim, né, que algumas pessoas estão conseguindo entender melhor ali a comunicação de quem tá longe. Mas eu entendo isso porque quem me vê gravando Yogi News, Yogicast, acha que eu sou super desinibida, mas não, eu sou tímida e muitas vezes na reunião eu deixo a câmera desligada porque parece que eu vou saber falar melhor. Se eu falar e me ver, parece que as coisas se atrapalham aqui. Mas, continuando a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem aí quais as vantagens de trabalhar na modalidade home office para vocês. Todas.
toda essa vantagem. Vou começar dando um exemplo de agora, assim. Eu tô com Covid. E assim, eu tô trabalhando. Se eu tivesse... se eu não trabalhasse no regime de teletrabalho, de home office, com certeza eu teria perdido uma semana de trabalho, né? Claro, se eu não tivesse bem para trabalhar, eu não teria trabalhado uma semana. Mas, digo, a obrigação do isolamento não me fez perder uma semana de trabalho. Então, assim, por mais que tu esteja em casa, que tu esteja num outro ambiente que não é empresarial, tu consegue ter uma produtividade maior. Por exemplo, assim, para quem é programador, quem trabalha quem tem esse tipo de desafio sabe que várias vezes a gente encontra um problema que tu precisa aliviar a cabeça, precisa desestressar 5 minutos. Que daí a resposta do que tu precisa vem, assim, magicamente. Mas tu precisa ficar quieto, fazer alguma outra coisa por 5 minutos. Tu tá num ambiente empresarial, tu vai sair da tua mesa, tu vai incomodar alguém. Tu vai na mesa do colega, vai contar o teu problema, vai contar uma fofoca, qualquer coisa pra distrair um pouquinho, vai na cozinha, vai fazer um café. No momento que tu tá em casa, esses 5 minutos, tu consegue fazer coisas úteis, assim, eu consigo, sei lá, sair daqui, lavar a louça 5 minutos e nesse meio tempo já pensei em como resolver o problema e volto e, sabe, não é que tu perdeu 5 minutos, tu usou 5 minutos de uma forma muito mais proveitosa do que se tivesse fisicamente no lugar. E não incomodou alguém, não precisou atrapalhar outra pessoa. Dá até para dar um abraço nos cachorrinhos, né? Carinho, né? Uma proximidade que só tem quando tá em casa, senão, né? Quem mais gostou, quem mais curte o regime home office são os cachorros. Imagina, tem essa companhia, né? Diário, e é tão gostoso. Uhum. Eu acho que para responder essa pergunta, para mim também seria cachorro, porque desde criança eu tinha o sonho de ter cachorro, minha mãe não deixava, daí eu passei a morar longe da minha mãe, já queria botar em prática logo esse sonho. Aí veio a pandemia, o home office, e a primeira coisa que eu fiz foi ter um cachorro. E hoje ele é o meu grudinho, assim, atrapalha a reunião, às vezes atrapalha, mas é meu grudinho, tá sempre ali dando aquele gás, assim, na criatividade. Isso é muito bom. Às vezes eu preciso tirar ali 5 minutos para ir alongar também, porque fica o dia inteiro sentado, não é saudável, né? Então eu levanto, sento no tapete, chamo a Mila, que é minha cachorra mais nova que chegou. A Mila me ajuda a alongar. Daí ela senta no meu pé e fica ali comigo. Então, assim, tem uma qualidade de vida muito maior trabalhar em casa. E eu acho que a produtividade é outra também. Que no escritório, querendo ou não, as pessoas estão mais acessíveis, mais próximas. O que é bom, em alguns momentos que você consegue resolver rápido, mas pensa se todo mundo resolver tirar uma dúvida ao mesmo tempo com um colega, ninguém vai conseguir trabalhar. Então, às vezes, num dia mais corrido, a produtividade cai muito, porque, né, tem muitas interrupções, às vezes você está ali no meio do raciocínio e, né, acontece alguma coisa. Em casa já a interrupção ela é mais controlada, a gente vê que tem uma mensagem ali, mas a gente pode terminar a nossa ideia, nosso pensamento e responder em 5 minutinhos, 10 minutinhos. Então é muito mais fácil, né, a gente conseguir começar e terminar uma tarefa. Isso também é muito interessante, que a gente às vezes acha que talvez vai reduzir a produtividade, nossa, ela dobra, triplica em alguns momentos. Não, aumenta muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de almoçar rápido e voltar pro trabalho já. Raramente eu fico 1 hora, eu tiro 1 hora de intervalo corrido, assim, né? Eu prefiro ir tirando 5 em 5 de vez em quando, assim, do que parar 1 hora seguida no almoço. Então, a produtividade aumenta demais. Por mais que tenha esses pequenos intervalos, tu consegue se concentrar melhor. Consegue, sei lá, às vezes é 6 e pouco da tarde, tu lembra como resolver alguma coisa, tu tem alguma ideia, tu vai lá e aplica. Tu tá no escritório ainda, digamos assim, tu não precisou sair, né? Então só volta pro computador e resolve rapidinho, não tem aquele empecilho de, não, eu não tô no escritório agora, eu vou ter que resolver amanhã. Resolve na hora já. Eu confesso que no começo,
na mudança, de trabalhar em um local físico para trabalhar em casa, como eu não tinha ainda um espaço bem definido para essa forma de trabalho, eu acabei tendo dificuldade em ser tão produtiva assim no começo, porque eu não tinha ainda um local separado comecei trabalhando na sala de casa mesmo, então montei um cantinho ali e comecei trabalhando ali. Então eu percebi que tudo que acontecia em volta na minha casa atrapalhava na minha concentração. Então isso estava sendo um desafio para mim no começo. Aí até que eu consegui realmente estruturar o escritório, o espaço, uma salinha só para realmente o trabalho, aí sim o dia a dia deslanchou. Então foi realmente uma mudança assim até da água para o vinho e até fazer essa estruturação. Mas no começo eu tive que dedicar um tempo para fazer essa adaptação mesmo. Que para mãe nunca é fácil, né, Cris? Que daí Ah, é não verdade. consegue se isolar da família, né? Mas E até como a questão dessa forma de trabalho mudou por conta da pandemia, eu acho que tinha aquela tensão realmente, e eu deixava inclusive a TV ligada para acompanhar as notícias, dava uma aflição de tudo que estava acontecendo no mundo e a gente achando que aquilo ia chegar cada vez mais perto e cada vez mais perto da gente, de quem estava próximo da gente. Então, eu acho que tudo isso dava uma distração realmente no foco do trabalho, né? Até que realmente isolar o cenário, ficar separado disso, ficar separado de notícias, desligar um pouco a TV, deixar o mundo rolar, deixar tudo acontecer e trabalhar isolado, focado no que precisava, realmente tinha que acontecer, aquilo precisava ser, né? Então, aí o trabalho desandou. Foi quando realmente eu consegui me adaptar a esse formato de home office e hoje realmente eu gosto muito, né? E gosto principalmente pela questão de tempo. Eu acho que ela economiza, né, até mais do que produtividade, eu acho que é questão de tempo, de aproveitamento mesmo, e eu consegui trabalhar e já estar em casa, então não tenho tempo de deslocamento, que às vezes, dependendo de onde se trabalha, a pessoa leva meia hora para ir, meia hora para voltar, por dia é 1 hora perdida. Então, se for contar ao longo da semana, são 5 horas perdidas. Vai praticamente uma manhã desperdiçada só com deslocamento, e não tem nenhum aproveitamento desse tempo. E o gasto, né, Cris, com gasolina, carro e tudo, né? É verdade, além da questão de custo também, né? Então, eu acho que a questão de aproveitamento do tempo, saio daqui, já consigo fazer um exercício físico, já consigo programar a rotina até da minha própria casa, né? Então, isso tudo é um ganho de tempo aqui que a gente depois pode usar esse tempo para aproveitar com a família, né, para eu estar com os meus filhos, com meu marido. Então, realmente, eu faço um uso diferente da minha hora. Eu acho que fica muito mais gostoso, mas aí entra a questão de qualidade realmente de vida, né? Até Cris, a Dinara tocou num ponto bem importante ali, a questão de filhos. Você ainda é que a única do time que tem filhos. Como é que é o home office tendo filho, família, casa, tudo para cuidar? Então, eu tenho uma vantagem que também é uma carga horária diferenciada de trabalho. Não necessariamente veio algo, isso veio em função do home office. É uma negociação independente disso, já na modalidade de trabalho físico, eu já trabalhava com uma carga reduzida. E agora, no home office, eu justamente consegui encaixar o meu horário dentro do horário em que as crianças estão na escola. Então, eu levo elas para a escola e já estou no meu trabalho novamente. E aqui é como se eu estivesse num escritório físico como qualquer outro, né? Então, eu não tenho nenhuma interrupção nesse sentido. E até, eventualmente, se eu preciso sair para resolver alguma questão, algum problema com eles. Hoje, inclusive, tive um caso desse, tive que ir no pronto atendimento por uma questão de saúde, vou lá rapidamente, retorno para casa e estou aqui novamente ao trabalho, não perco tanto tempo em ir ao trabalho, ir para casa, ir para a escola e assim por diante. Então, eu acho que funciona super bem, né? Então, adequando essa questão de horários também. E a questão E até pode complementar, pode. eu ia fazer um comentário, até por a gente estar em casa e no trabalho ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com algumas coisas, a gente precisa se policiar. Eu lembro perto do feriado de 21 de abril, se não me engano, eu tava com um problema para resolver. E não conseguia. Era véspera de feriado,
saí do computador já. Era, não sei, umas 11 horas da noite, 10 e pouco da noite. Eu me liguei de como resolver o problema. Do nada, magicamente. Tive uma ideia de como resolver e realmente ia resolver pela lógica. Eu tive que me policiar para não ir pro computador aplicar, mas eu anotei o que precisava fazer para fazer só na segunda-feira. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, tem que se policiar para não voltar para fazer alguma coisa fora do horário, assim. Tem que tomar cuidado. Isso é um perigo. Uhum. Ainda mais se é um dia que você vai estudar depois, né? Estou usando o mesmo computador para trabalhar e para estudar. O que eu tento fazer, assim, eu reinicio o computador. Porque senão eu sempre esqueço ali o e-mail aberto. Aí, o cliente respondeu, vou só dar uma espiadinha. Aí daquela espiadinha, é rapidinho de resolver, né? É um risco, né? De você. Às vezes você tá às 10 da noite, né? Já hora de descansar e por estar muito perto da informação já quer resolver, até por ansiedade, né? Os ansiosos sofrem muito com É muito perigoso. acreditação. Mas aí eu acho um ponto que é bacana é a gente ter uma jornada definida de trabalho. Por mais que a gente está em casa, a gente pode trabalhar em qualquer momento. Principalmente agora entrando na questão que eu tenho filhos, voltando para essa situação, isso faz uma diferença, porque a gente tem que manter uma rotina para essas questões de família e questões de casa. Então, eu já realmente procuro fazer tudo dentro do horário de trabalho, então por isso que a gente acaba sendo produtiva nesse período, focada realmente ali em dedicar tempo para a empresa, né, para a IOG. E aí, sim, fora esse horário, não entro no escritório, ou se entro para resolver coisas pontuais, mas não necessariamente que tem relação com o trabalho. Acho que tem coisas que podem esperar um pouquinho, né? Então, respondendo hoje ou respondendo amanhã não vai mudar muita coisa. Então, mas realmente, a gente tem que ter esse controle, né? Saber até onde a gente pode ir. E ainda falando especificamente dos filhos, outro ponto que eu lembrei, que eu acho que acaba entrando com uma outra vantagem da questão do home office, período de férias das crianças. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar da praia, né? Então, durante o horário de trabalho, eu estava, claro, né, na casa de praia, mas durante o outro período do dia, eu tive a oportunidade de, como eu estava em outro local, aproveitar também para sair com os meus filhos, ir para o mar, tomar um banho de mar, brincar com eles na areia. Então, essa questão de localização, de não ter esse limite, de você poder trabalhar de qualquer lugar, eu acho também super bacana, eu acho uma vantagem ótima, excelente mesmo. Então, acho que eu só não estou indo para outros lugares por outras limitações que não o trabalho, né? Então, eu acho essa uma vantagem, assim, sensacional desse modelo de home office mesmo. Trabalhar de onde quiser. A liberdade geográfica, né? É algo fantástico, dá para trabalhar de qualquer lugar, desde que tenha internet. Exatamente. É muito bom. Nossa, talvez com outro trabalho eu não teria essa oportunidade também, né, de aproveitar esse momento gostoso com minha família, né. Comentando que a Arielle e a Dinara comentaram antes sobre ter ideia do nada, assim, e ter vontade. Eu tenho um grupo no WhatsApp, eu acho que vocês talvez também tenham, que é aquele só pra mim, sabe? Que só tem eu, e aí quando surge uma ideia do nada, eu vou lá e jogo nesse grupo, porque daí eu sei que no outro dia vai ter dele, vai ter reunião, e eu posso resgatar aquela ideia de novo, sabe? Pra não perder. Também. Eu também faço isso, eu acho ótimo isso. Funciona que é uma beleza. Manda mensagem para os nossos eus do futuro. Mas tem que marcar como não lida, senão não esquece de olhar também. Já aconteceu também. A gente falou muito em vantagem. Pra vocês, tem desvantagem? É tão bom quanto parece? O que eu tenho mais saudade é de ir na cozinha da Yogi, porque sempre tinha uma comida gostosa. Então, acho que Um cafezinho. um cafezinho. Então, assim, esse momento de estar com o pessoal, almoçar junto, é o que dá mais saudade, assim, de ter esse momento. E isso é difícil, né? A distância, a gente encontra outras maneiras de conversar com os colegas, de conhecer mais sobre eles, mas esse momento realmente dá uma saudade.
Eu também, essa questão eu acho que é o isolamento social. Então, tu só realmente sai de casa se tu quer. Porque hoje em dia, até as compras do mercado, realmente tu não precisa sair, então tu acaba ficando isolado. E antes do trabalho, às vezes, era uma desculpa, um motivo para você poder sair de casa. Hoje em dia, nem isso é mais necessário, né? Obrigatório, você consegue trabalhar realmente de casa. Então, essa falta desse contato mais informal com o time, realmente eu também eu sinto falta. Eu acho que isso é uma desvantagem do trabalho de home office. No dia a dia, a gente está tão focado em resolver os problemas, em atuar nas tarefas, que nem sempre a gente tem oportunidade de trocar figurinhas e conversar sobre outros assuntos que não estejam relacionados ao trabalho. Então, a gente acaba não conhecendo também tão a fundo as pessoas com quem a gente está no dia a dia, executando tarefas, atendendo clientes, resolvendo esses problemas. E isso faz muita falta. A pandemia me ensinou uma coisa, me mostrou uma coisa de mim que eu não sabia. Eu odeio sair de casa. Então, para ti foi perfeito. Eu adoro ficar em casa. Eu adoro 18 horas e pouquinho. Eu saio daqui, eu vou ver série, vou fazer alguma coisa assim. Eu só saio de casa para ir no mercado. Dou uma saída aí outro final de semana. Mas assim, nessa parte de tu poder interagir com quem tu trabalha, isso é um dos, eu não vou dizer ponto negativo, mas é uma das coisas menos favoráveis no home office. Por exemplo, nós 4, a gente trabalhou junto por um ano e pouquinho que eu trabalhei na IOG, e eu nunca vi vocês pessoalmente. Então, assim, vai um pouco de cada time também. Às vezes marcar alguma coisa, só que também tem o problema que às vezes as pessoas moram muito longe. Que nem agora, trabalhando na Abril, a maior parte do pessoal é de São Paulo e Rio de Janeiro. Teve até um happy hour faz um mês e pouquinho. Mas eu moro em Santa Catarina, então para mim é complicado ir para São Paulo, né? Então, ele te deu a possibilidade de tu conseguir trabalhar e conhecer pessoas de outros lugares, mas ele te tirou a possibilidade de estar junto pessoalmente, né? Então isso, eu não diria que é um ponto negativo, mas é quase isso, assim. E ainda falando nesse contato com as pessoas, é mais difícil perceber também quando o profissional ele está ou não motivado a trabalhar e continuar na empresa. Então, entender como é que está a situação dele no dia a dia fica muito mais difícil. Trabalhando fisicamente, seja por conversa informal no cafezinho, ou só você conseguindo ver a expressão da pessoa, vê-la ali do seu lado, você já tem uma noção de como ela realmente está se sentindo. E aqui não, se a pessoa não fala que aconteceu alguma situação particular com ela, ou se ela não demonstra isso durante os momentos em que a gente está com a câmera ligada, a gente não sabe. Então, às vezes, ela pode estar passando por alguma situação pessoal mesmo, que pode até estar interferindo no trabalho, a gente às vezes não tem nem como auxiliar. Então, isso eu acho que também é um ponto negativo. É muito mais difícil perceber e ajudar, entender como é que as pessoas estão se sentindo, através do home office. Isso é bem complicado. Mas eu acho que ainda dá pra conseguir manter a amizade, né? A Arielle comentou agora que a gente nunca se viu, e realmente eu só tive uma rápida oportunidade de conhecer a Cris Dinaro presencialmente, provar uma das delícias da Cris. Pra quem não sabe, a Cris é uma cozinheira de mão cheia. Mas a Arielle foi uma pessoa que, tipo, saiu da IOG, mas eu continuo conversando com ela, sabe? Então, assim, fora do expediente, eu acho que isso que é legal, né? A internet hoje, ela permite a gente estar próximo mesmo longe. Isso é muito fantástico. Isso eu concordo. Não é... a gente já vinha se falando por internet só, né? Em momentos de trabalho. Então não muda muita coisa quando sai do trabalho. Assim, a gente pode continuar se falando normal. Isso não... ele não tem essa... A transição é mais leve, assim.
Não tem aquele baque de nunca mais ver a pessoa e ter que falar por um meio diferente. Isso é verdade. É que tem, assim, eu tenho às vezes com alguns amigos, assim, tem algumas pessoas que eu consigo me comunicar muito bem só pessoalmente. Por texto não vai, assim, e algumas só por texto, pessoalmente às vezes é diferente, assim, então tem maneiras também, né, tanto dos colegas e as amizades que às vezes já nasceu online, né, então a gente esse é quase que um outro universo, onde a gente às vezes nem percebe, né, que tá longe, que a gente conhece a pessoa daquela maneira e se comunica daquela maneira. Eu confesso que eu ainda gosto do abraço, do olho no olho, aperto de mão. Eu gosto de olhar assim eu ainda tenho um pouco disso, eu tenho essa necessidade, eu realmente sinto falta, né? Então aqui, ó, que a única pessoa que eu não conheci pessoalmente foi você, Ari. Tem bastante curiosidade, né, em conhecer a turma toda aqui. Inclusive os outros profissionais que trabalham aqui na Yogi. Então, por mim, eu visitava todo mundo na minha casa, assim, para conhecer. Né, viajar aqui o Brasil para conhecer todo mundo, assim, de pertinho. Acho que essa relação é bem gostosa, assim, sabe? Olho no olho. Eu acho que sempre que possível é bacana marcar alguma coisa, sabe, pra conhecer o time. Eu vou tentar ir num desses encontros que tiver lá em São Paulo, vamos ver se eu consigo. E se vocês fizerem alguma coisa, eu vou também. Isso que é o legal também, de ter pessoas no país todo, que a gente entende mais sobre outras culturas, né? Que muito tempo, né, a gente trabalhando ali só os Catarina, né, por muitos anos, então para a gente tem muita coisa que é o dia a dia, é o normal. A gente acha que assim o mundo inteiro vive como a gente vive, né? E quando vem pessoas de outros estados é tão legal você comparar as diferenças, entender, né, as comidas que as pessoas comem em outros estados, o jeito de falar. Então é muito legal assim você conhecer outras culturas que às vezes se ficasse só regionalmente, né, empresa em um estado não é tão fácil. E até mesmo no mesmo estado, né, tem diferenças. Eu sinto, assim, que eu não sou natural daqui de Joinville. Então, quando eu vim pra cá, eu achei você super diferente e era o mesmo estado. É engraçado isso. Eu até falei esses dias para um profissional aqui do time, eu falei assim, tô comendo aqui um chineque. E ele falou, que chineque? Que é isso? Aí, olha realmente a diferença de cultura. Eu falei, mas como você não conhece o que é chineque? É a melhor delícia, a coisa mais gostosa que se tem aqui, né, em Joinville, na região. Um pãozinho doce maravilhoso, gente. Tem que experimentar, mas aí a gente realmente começa a perceber a diferença de cultura de lugares que realmente não são tão longes, não são tão longe fisicamente, mas e como a cultura realmente já muda. A alimentação, fala, dizem que eu tenho sotaque. Eu acho que não, mas Tu acha que não, Cris? Tu acha? eu juro, acho que não. E quão diferente que é, mas é gostoso. O pessoal vai sempre trazendo um pouquinho da sua vida, né, em cada região, e a gente vai conhecendo e aprendendo um pouquinho mais também sobre cada cultura. Isso é bem bacana, bem interessante mesmo. Quer lançar polêmica, coloca, por exemplo, a tangerina. Como que fala tangerina no seu estado? Nossa, vai virar a discussão. Eu vou sempre defender a bergamota, não tem. Bergamota. O aipim é outro que dá briga também. Então, já começa a parte de comida, como varia. O mesmo ingrediente já muda o nome, já começa por aí. E por falar em cultura, o que mudou na rotina de vocês depois do home office? Teve diferença? Ele muda bastante, né? Principalmente nessa questão de perda de horário, vamos dizer assim. Antes eu começava a trabalhar, sei lá, 8 horas da manhã. Começava bem mais cedo, porque tinha que levantar mais cedo, tinha que se arrumar, tinha que pegar trânsito, passar no posto, passar em algum outro lugar. A volta também, a volta perdia bastante tempo, né? Então, assim, não que eu começo a trabalhar às 9 e vou acordar às 8h40. Não, mas, tipo, dá pra aproveitar muito melhor o tempo, dá pra acordar 7 horas e, sei lá, lavar uma louça, fazer alguma coisa, aproveitar o tempo, sabe? Aquele tempo que tu ia perder no trânsito, que tu ia perder fazendo outras coisas,
consegue aproveitar ele muito melhor. Então, eu acho que essa é a melhor mudança que teve, assim, né? Então, economia de dinheiro, não precisa gastar um monte de dinheiro com gasolina. É uma coisa boba, mas economia com roupa, né? Tu vai trabalhar no escritório, tu vai Roupa, maquiagem. roupa, maquiagem. Tu vai comprar um monte de, sei lá, calça jeans, camiseta, tênis e não sei o quê. A gente tá em casa, a gente compra só pijama agora. Então, assim, mudou muito e de uma forma muito boa, né? É pijama e moletom. Moletom também ainda tem o seu charme. Pijama, moletom, roupão, pantufa, Meia. Ai, meia. Horário do almoço, eu lembro quando eu trabalhava em outra cidade, então eu almoçava no trabalho. E precisava fazer 1 hora por conta da CLT, né? Então, assim, comia alguma coisa, dava um sono, porque de meio-dia tinha que comer bastante para aguentar o dia inteiro longe de casa. Então, assim, passava a tarde inteira caindo de sono, assim. Agora não, agora come pequenas frações durante o dia, né? Não tem aquela sobrecarga. Isso é outra coisa que eu senti que mudou bastante. O meu teve, acho que, várias fases, assim, do home office. Em 2018, quando eu comecei, eu até me assustei, assim, que no começo eu ainda estava estudando, né, então eu precisava me locomover, inclusive, longe, né, em São Paulo, pegar um ônibus, você vê, já passou metade do dia, né. Mas depois que eu acabei o curso, eu, às vezes, ficava a semana inteira sem botar o pé para fora de casa. Eu lembro que, assim, o choque para mim foi quando, assim, me chamaram para almoçar e eu saí e eu vi a luz do sol, assim, gente, eu tô assim há 5 dias, eu não conseguia entender o que eram as pessoas andando na rua, assim, foi bem estranho. Aí eu comecei a me policiar mais na época, antes da pandemia, né, de pelo menos na hora do almoço, eu levava, minha comida para um parque, né, ficava um pouquinho lá, voltava, pelo menos para fazer essa caminhada, sair um pouco, né. Daí na pandemia foi um pouco mais, tranquilo me adaptar, né. Aí claro que ficou de castigo, trancado em casa, né, mas não foi tão chocante, assim, que eu já tinha passado pela experiência de não ver o mundo lá fora. eu já, dentro da minha rotina, quanto à questão de horário de trabalho, eu acho que ficou muito parecido ao que eu já tinha antes, no escritório físico. Mas, por outro lado, como eu tenho realmente essa necessidade de um contato mais próximo com as pessoas, então se eu fico muito tempo isolada em casa, isso realmente me incomoda. Então eu preciso sair. Então eu crio motivos para sair de casa, nem que seja ir para o mercado, ou também já gosto e faço caminhadas ao final do dia, então costumo andar na rua mesmo. Então, não necessariamente eu tenho um contato direto com alguém, mas eu vejo o movimento, eu vejo o que está acontecendo à minha volta, eu vejo carros, eu vejo cidade, eu vejo construções, eu vejo outras pessoas. Então, isso eu tive que incluir mais na minha rotina para eu ter mais essa sensação de saber que o mundo em volta tem esse movimento, né? Então, eu precisei incluir mais isso. Então, eu acho que eu saio até mais final de semana do que eu saía antes, e sempre que possível também à noite incluo pelo menos uma atividade física, fora de casa. Mas isso, assim, o restante eu acho que foi bem tranquilo quanto à questão de horário, e também o fato de não, né, tentar ser bem focado e não se distrair com questões da casa. Por exemplo, o serviço de casa sempre chama, então a gente evita ao máximo o horário de trabalho aqui, em outros momentos continua em casa. Então, isso talvez, né, tive que tomar esse cuidado a partir do momento que comecei a trabalhar no home office. Eu acho que eu me descobri igual a Arielle. Não gosto mais de sair de casa, mas estou tentando mudar e saindo para tirar uma foto, saindo para fazer alguma coisa, mas eu acho que o que mais mudou na rotina é poder fazer a minha comida, sabe? Antes eu tinha que fazer, guardar na marmitinha e levar no outro dia. Às vezes eu ainda faço isso pela praticidade, mas você chegar ali na hora do meio-dia, poder, nem que seja fritar um ovo, grelhar um frango, fazer alguma coisa fresquinha, ou deixar. Eu tenho panela elétrica de pressão, então eu já deixei feijão cozinhando sozinho, roupa lavando sozinho. Eu acho que isso é a parte mágica do home office.
É a parte mágica e perigosa também, né? Porque é comida infinita, né? A geladeira tá a um passo. Então tem que tomar cuidado. Nessa parte de não sair de casa, que eu também descobri que eu não gosto de sair de casa. Pra ter uma ideia, eu fui sábado fazer o teste do Covid, ele me deu o papelzinho e falou, ó, até sábado que vem de isolamento, né? Tá. Obrigada. Não muda nada. Mas é bem estranho isso, porque tem gente, por exemplo, a Cris, que sente bastante falta, e tem gente que não. Então, é uma coisa bem particular, bem engraçada isso. Eu não sinto falta nenhuma de sair, assim. Eu saio mais para ir no mercado, para fazer alguma coisa que realmente precisa e alguma coisa que eu gosto de fazer, assim, mas não preciso sair todo dia, não. A gente comentou um pouquinho aqui sobre produtividade em alguns momentos. Você sente que mudou alguma coisa na produtividade, na criatividade, mesmo por trabalhar home office e não estar na empresa? Aumenta a produtividade porque, no meu caso, né, como agora eu passo o dia inteiro sozinha, eu consigo focar melhor. Então, na parte de resolução de problema, de ter uma ideia de como resolver alguma coisa, para mim melhorou bastante. Eu consigo focar, não tem alguém me chamando, alguém vindo conversar, sabe? Então, para mim, pelo menos. Pra mim, nossa, mudou demais, assim. Mudou muito a produtividade. Assim, a falta de interrupção, a gente consegue, às vezes, começar e terminar uma tarefa muito mais rápido, né? Não adianta, no escritório, mas mesmo tem, sei lá, 5 pessoas, né? Se cada uma precisar tirar uma dúvida, às vezes vai parar, assim, a cada 20 minutinhos, 30 minutinhos, né? E às vezes isso não funciona tão bem quando você precisa fazer uma atividade focada que você tem uma determinada quantidade de tempo para fazer ela, né? Tenho 2 horas para fazer. Se eu sou interrompida 3, 4 vezes, eu já, né, vou gerar algum atraso, alguma ineficiência. Então, nossa, fez muita diferença. E de criatividade, acho que na pandemia foi muito difícil porque a gente não tinha tanta maneira de ter estímulos externos, né? Então, teve que procurar outros modos de entrar em contato, assim, principalmente parte de design, né? Em outras questões estéticas. Então, li livros de arte, ver outros tipos de filmes, né? Então, tentar se inspirar em algumas outras coisas, mas tudo virtual, né? Agora que a gente consegue sair mais de casa, é muito mais fácil, né? Você vai no museu, né? Você anda na rua, você já tem outras visões, outras opções estéticas para você voltar assim, você já conseguir fazer algo diferente. Então, acho que nessa questão de criatividade, não acho que faça tanta diferença, né? Que a gente consegue ter esses estímulos tanto dentro do escritório quanto em casa. Pra mim, eu acho que criatividade foi o que eu mais penei, assim, porque eu trabalho escrevendo e com questões criativas, então precisava ter foi um autoconhecimento, assim, eu precisei entender qual é o meu período mais criativo, é de manhã, então eu organizo as tarefas para fazer o que é mais criativo pela manhã e o que é mais, assim, estático à tarde, e assim vai indo. Eu acho que o home office também permitiu conhecer eu mesma. Assim, foi uma experiência muito legal, tem sido. E para finalizar esse bate-papo que tá ficando bem longo, esse primeiro YogiCast aí totalmente feminino, eu queria que vocês comentassem como que vocês veem essa tendência do home office mundo afora. A gente sabe que já tem séries, movimentos, empresas que adotam um home office mais rígido, outras que deixam as coisas mais flexíveis. Como vocês veem o home office? Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. A área de desenvolvimento, falando na minha parte, assim, não faz sentido voltar presencial, não tem necessidade. Né? A gente tendo um computador, tendo internet, consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Então, e tá bem crescente esse movimento de você poder trabalhar em outro país, poder trabalhar para outro país.
Então, tem uma flexibilidade gigante, né? Às vezes tu não conseguia contratar alguém para determinada vaga aqui, mas agora tu pode contratar alguém de outro lugar que não precisa estar fisicamente na tua empresa. Então, eu acho que veio para ficar. Eu não volto pro presencial. Então, essa é a minha opinião sobre o que vai acontecer. Vai cada vez ser mais forte. Eu já acho que realmente também veio para ficar, concordo com a Arielle. Mas, por outro lado, eu vejo que nem todas as empresas e nem todas as pessoas vão seguir nesse formato. Mas tem mercado e tem profissionais querendo trabalhar em ambos os formatos. A questão é realmente cada um se conhecer, testar, ver qual formato mais se adequa para a sua realidade, para a sua forma de trabalho, para o seu perfil pessoal e realmente se encaixar naquela empresa que esteja disposta a oferecer a modalidade de trabalho mais adequada para você. Então, eu acredito que realmente vai continuar. A IOG, por exemplo, é uma que vai permanecer com essa forma de trabalho, tem funcionado muito bem. Mas, por outro lado, né, há pessoas que ainda assim não se enquadram. Então, vão buscar o seu caminho. Tem oportunidade para todo mundo, né? Eu acho que o grande desafio, agora que as empresas estão voltando, é o modelo híbrido. Eu acho que as grandes organizações que trabalham nesse formato ainda vão penar um pouco até encontrar o caminho bacana. A gente vê agora, sai notícia, né? A Amazon vai exigir volta da equipe até dia tal, aí desiste, né? A Google começou a exigir, aí desistiu também. Existem muitas questões, né? Principalmente em grandes corporações, que elas também têm algumas obrigações políticas, né? Então, tem essa questão de, por exemplo, pessoas que moram em grandes centros, se a empresa trabalha ali, eles precisam que parte do time fique nessa cidade, porque o retorno financeiro, né, a pessoa ganha naquela cidade, gasta naquela cidade, então isso pode ser um grande problema se, por exemplo, uma empresa em Nova York e ninguém trabalha lá, né, aquela cidade empobrece. Então, tem questões políticas que têm que ser avaliadas, reestruturadas. A gente sabe, um modelo híbrido que tem um grande risco de quem está pessoalmente pode ter vantagens porque está próximo a algum chefe ou porque conseguiu se comunicar melhor. Então, também tem essa questão política interna na empresa, que algumas pessoas podem se beneficiar de estarem próximas e outras, né, não conseguirem chegar tão longe. Então, acho que o grande desafio é para essas corporações encontrarem a melhor política híbrida, né? Acredito que o modelo 100% remoto é muito mais fácil de gerenciar, porque a gente sabe que ninguém vai fugir de deixar as coisas visíveis. A gente sabe que todo mundo tem que deixar os procedimentos visíveis, as decisões, as comunicações precisam estar visíveis porque todo mundo está no mesmo barco, né? Então, acredito que é muito mais fácil para esse formato. É isso, meninas. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi uma experiência muito legal, uma troca muito legal. E dizer que esperamos vocês para outros Jogcasts. Vai ser bem legal fazer um próximo, já estou empolgada. E esperamos que esse podcast possa ajudar alguém que está ainda na dúvida sobre essa forma de trabalho, possa incentivar você a experimentar. Pode ser um caminho interessante aí. É isso, chegamos ao final de mais um Yagcast. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar seu like se você estiver nos assistindo pelo YouTube, seguir se você estiver nos ouvindo pelo Spotify e nos acompanhar em todas as mídias sociais. Até a próxima! Até a próxima! Até mais.